O Teatro Transcendental tem a organização da ONG Associação Estação da Luz, produção da Usina 12 e assessoria dela, a D2M Engenharia de Comunicação. Com vocês, ativistas da paz. Meu Deus, essa rede tinha que cair logo agora! Ai, meu Deus, Beto! Meu Deus, você tá bem? Eu tô bem, mas eu fiquei preocupado com você. Quando as bombas começaram a cair, eu pensei que eu tava numa guerra. Como é que você tá, Marília? Tava tudo bem, até que aqueles vândalos provocarem a polícia e aí deu o que deu. Será que foi assim mesmo? Porque eu acho que vândalos são esses políticos que agridem de forma indiscriminada. Vândalos são esses policiais que acabam com o movimento democrático e legítimo. Eu não acho que usar nossos direitos seja vandalismo não, viu? Beto. Temos nosso direito, Marília. Beto, vamos com calma. Eu concordo com você sobre a violência policial e os políticos que dilaceram nossas riquezas. Muitos corruptos. Mas agressão, destruição de patrimônio público e saques não vão levar o movimento a lugar nenhum. Você acredita que ela ainda acredita nesse negócio de pacifismo? Sim, você quer que eu acredite em luta, batalha, essas coisas? Claro, minha filha, tem que meter pau. Pelo amor de Deus, né, Alberto? Tenha santa paciência. Deixa eu estudar aqui que é melhor, viu? Olá, meus queridos, como estamos? Bom dia para todos. Bom dia pra você. Acho que hoje nem eu nem vocês temos outro assunto para falar que não seja essa onda de protestos que toma conta do país. Hoje nós não vamos ter aula de história. Nós estamos vivendo a história. Portanto, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Quem de vocês estava na manifestação de ontem? Professor, a gente foi barril. Tava tudo tranquilo, mas como o senhor deve ter visto, o pau comeu. Rapaz, a gente tava, professor. A gente parecia que tava numa guerra. Você viu no jornal? Eu não apenas li no jornal, Roberto. Eu também estava lá. Aliás, não havia outro lugar para eu estar nesse momento que não fosse as ruas. Afinal, tem que haver coerência com aquilo que eu falo aqui em sala de aula e aquilo que eu faço lá fora. Mas algum de vocês aqui na sala tem alguma ideia da origem desses movimentos? Como essa história começou? Eu sei, foi no movimento Passe Livre de São Paulo. Que se inspirou nos movimentos europeus e no Ocupations de Nova York. Mas isso eles não são consequência da Primavera Árabe? Calma, gente. Daqui a pouco vocês vão acabar chegando no primeiro Australopithecus, que lá brigou com o chefe da caverna por causa da caça do dia. Mas vocês estão certos. Eu estou brincando. Em história, tudo é causa e consequência de tudo. Isso se chama processo histórico. A gente já estudou isso em outras aulas. Mas esses movimentos têm uma causa mais contemporânea, mais imediata, eu diria. Em dezembro de 2010, na Tunísia, um pequeno país no norte da África, um jovem, parecido com vocês, desempregado,
que vendia frutas na feira informalmente, um dia cansou de pagar propinas aos fiscais do governo. Corrupção. E disse um basta, não pago mais. Os fiscais tomaram toda a sua mercadoria e ele tentou reagir para defender aquilo que era o seu sustento, mas foi espancado. Revoltado com a vida que levava e com aquilo tudo, ele resolve atear fogo ao próprio corpo, cometendo suicídio. Uma pessoa com um celular capta aquela imagem e em pouco tempo aquilo prolifera pelas redes sociais, provocando naturalmente uma onda de protestos que toma conta do país e em 15 dias, uma onda de protestos pacífica derruba uma ditadura corrupta que já durava 20 anos. Mas a história não termina aí. Esses acontecimentos da Tunísia repercutem no país vizinho, que é o Egito, país maior. E pelas redes sociais, as pessoas resolvem se mobilizar e se reunirem na Praça Tahrir. Grave esse nome, Praça Tahrir. 400 mil pessoas passam 18 dias reunidas pacificamente e derrubam outra ditadura, essa corrupta também, e que durava mais de 30 anos. Mas o que quer dizer Praça Tahrir em egípcio? Alguma coisa tipo Praça do Faraó? Não, tem nada a ver com isso. Olhe bem, Praça Tahrir significa Praça da Libertação, não é interessante? Eu quero saber o que representa 400 mil pessoas em relação à população do Egito. Acho pouco, não? Rapaz, agora, Roberto, você pegou uma coisa interessante. 400 mil é pouco no Egito também. Sabe o que significa lá? 5%. Agora, grave esse conceito que eu vou passar agora para vocês. 5% da população representa uma massa crítica. Essa massa crítica tem um perfil predominante formado por jovens entre 16 e 25 anos, com um bom nível de instrução e educação, e também uma razoável condição social. Esse é o perfil. Todo mundo sabe que esse caso no Egito foi um caso isolado. Aí você se engana, Roberto. Dizem, em muitos lugares, que quando uma coisa diferente acontece no mundo, existe um precedente aqui no Ceará. Mas agora é diferente. Esse precedente não é no Ceará, é num lugar um pouquinho mais longe. É na Índia. No início do século XX, a Índia tinha uma população de mais ou menos 400 milhões. Hoje é mais de 1 bilhão. E era uma colônia explorada pelo Império Britânico. Na época, a maior potência econômica e bélica do planeta. Mais ou menos o que é os Estados Unidos hoje. O povo vivia muito mal, a maioria analfabeto, vivendo na miséria. Grave esse nome que eu vou falar agora. Um cidadão chamado Mohandas Karamchand Gandhi, 20 e poucos anos de idade na época, ainda jovem, recém-formado em Direito, resolve colocar em prática uma coisa nova: desobediência civil. Aí você gostou. Mas sabe de que forma que ele quer colocar isso em prática? Através de uma outra coisa chamada ahimsa. Sabe o que quer dizer isso? Na língua deles, quer dizer não violência. Aí eu gostei. E mais que isso, Gandhi descobre que não adiantava só a não violência, ele tinha que colocar outro instrumento para aplicar a não violência, que era o satyagraha. Sabe o que quer dizer satyagraha? Devoção à verdade. Olha que coisa interessante. Só com esses instrumentos. Gandhi tinha um pouco mais de 1,60 m. Falava pouco, falava baixo, comia pouco, era franzino. Mas ele, com esse exemplo pacificador, torna-se um gigante, liberta o povo do império e conquista a independência da Índia, sem nenhuma agressão, sem nenhuma violência. Vocês não acham que essa história que eu estou contando da Índia não tem algum paralelo com esses momentos que a gente está vivendo? Professor, tem muito a ver. Muito. Até acho, viu? Mas não sei se esse caso no Egito, na Índia, sei lá, poderia ter ocorrido de forma bem mais rápida e eficiente se os indianos tivessem lutado mesmo, metido a cara. Olha, Roberto, você tem em parte razão, mas Gandhi ensinou várias coisas para nós. Dentre elas, ele nos deixou um conceito que, se vocês aqui hoje gravarem esse conceito e entenderem, eu ganhei o dia, ganhei a aula. Ele diz o seguinte, preste atenção: não existe um caminho para a paz,
A paz é o caminho para todas as conquistas definitivas da humanidade. Professor, eu amei a aula de hoje. Eu acho assim que a gente deveria continuar essa discussão assim no próxima aula e o senhor traz mais exemplos pra gente. Eu estou pensando em fazer uma coisa diferente. Eu nunca fiz em aula nenhuma. Vai ser a primeira vez. Que tal se a gente unisse a história da paz com a arte? Veja bem, ao invés de ficar aqui falando horas e horas sobre a vida desses pacifistas, que para mim seria um prazer, uma vida maravilhosa que eles tiveram, que vocês podem pesquisar na biblioteca aqui do colégio ou na internet. Ao invés disso, cada um da turma aqui vai escolher um pacifista, apenas um, e vai estudar a vida dele em profundidade. E depois vai escolher uma parte da vida deles, um trecho, para vir interpretar aqui na sala, como se fosse um teatro. Em alguns minutos. Mas que parte é essa? Uma parte que tenha relevância para o momento atual. Entenderam? Não, eu não entendi muito bem, não. Você pode me dar um exemplo aí? Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Pedro ali escolhesse para estudar e encenar Albert Einstein. Conhece ele? Ó, todo mundo conhece o lado da extraordinária genialidade do Einstein, mas poucos conhecem aspectos da sua vida, como, por exemplo, o completo desprendimento dos interesses materiais. Não ligava para poder, para dinheiro, essas coisas do mundo. Ou então, poucos conhecem, Roberto, o lado da militância política do Einstein. Ele era judeu, alemão, contemporâneo de Hitler, e teve a ousadia de enfrentar pacificamente o nazismo que estava em ascensão naquela época. Tudo ótimo, né? Pacificamente. Ô professor, mas todos foram famosos? Não, Marília, nem todos foram e são famosos. Por exemplo, vocês não devem conhecer Albert Schweitzer, fez um trabalho magnífico na África. Ou então um brasileiro aqui no Rio de Janeiro chamado Profeta Gentileza, ouviu falar? Um caso mais importante ainda que com certeza ninguém conhece. Já viram por acaso o nome de um cara chamado Govindapa? Todos eles pacifistas. A humanidade não conhece. Ai, mas assim, tem muito pouca mulher pacifista. Eu vou ter muita dificuldade para encontrar minha personagem. Mas elas existem. E eu sugiro que você faça Madre Teresa de Calcutá. Acho que isso vai, inclusive, fazer muito bem na sua vida. Todo mundo conhece Madre Teresa, agora poucos conhecem um aspecto da sua vida que eu considero mais importante, porque é quando ela mostra toda a sua coragem política. Mas que lado é esse? Bom, agora eu tenho que lembrar que aqui eu sou professor, vocês são os alunos. Esse é seu trabalho. Receba Esse é aí. seu trabalho, sua pesquisa. Mas eu vou te ajudar. Ó, vou te emprestar 2 bons livros da vida dela. Você vai estudar e vai descobrir que lado é esse que tem a ver com o momento atual. Sim, palhacinho. Você já escolheu o seu, por acaso, para daí fazendo assim? Claro que eu já escolhi, minha filha. Eu vou falar sobre Mandela. Ele foi guerrilheiro quando era jovem, né, professor? Eu sabia que era por isso, mas depois ele muda seus métodos, só no começo. Sim, professor. Isso aí já é outra história. Tá querendo botar informação no meu trabalho aí. Pedro, você já pensou em alguém? Deixa eu ver. Luther King. Muito bem. Rapaz, depois vamos ter que melhorar isso aí, mas gostei da escolha. E você, Márcio? Delano. Oh, desculpe. Já pensou em alguém? Lua Santana? Luan? Pacifista. Francisco de Assis. Muito, melhorou bastante. Bom, tá todo mundo entendido? Tá tudo Alguém ótimo. tem alguma coisa a fazer? Eu só acho que a gente vai ter muito trabalho, viu? Isso vai valer ponto na média? Essa é uma reivindicação justa, Vai depender do que vocês apresentarem, mas vai valer nota sim. Estamos combinados então? A aula chegou ao fim. Até a próxima aula e bom trabalho para vocês. Tchau, professor. Como assim, amiga? Eu não acredito. Mas logo você, uma menina tão esperta, deixa isso acontecer. Eu sei. Essas coisas acontecem, mas acontecem porque a gente deixa acontecer, não é? Não me venha com essa história de que a gente não pensou na hora.
Gravidez é uma coisa séria. E criar uma criança é mais sério ainda. Como? Como assim você não vai criar? Seu pai está te pressionando? Claudinha, não acredito. Desde os 12 anos, senti que tinha vocação religiosa. Aos 18, tornei-me freira e comecei a trabalhar como professora. Quando cheguei em Calcutá, fiquei chocada com a quantidade de pessoas vivendo na mais absoluta miséria. Lembro-me do dia em que assumi minha vocação. Foi quando tomei uma criança doente em meus braços, enrolei meu avental e tratei de cuidar pessoalmente para que recuperasse a sua saúde ou que se cumprisse a providência divina. Aquela experiência mudou o rumo da minha vida. Decidi fundar a Ordem das Missionárias da Caridade, com voto total de pobreza. Depois de receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979, decidi aproveitar aquela fama mundial para denunciar aquele que considero um dos piores crimes cometidos pela humanidade, o aborto. E foi numa conferência pela paz em Washington que surpreendia todos os presentes e principalmente ao presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, quando disse: não haverá paz na terra enquanto existir o aborto, porque é uma guerra contra as crianças, uma matança de inocentes assassinados pelos próprios pais. Como pode uma sociedade civilizada pedir para que as pessoas não matem umas às outras se ela aceita a prática do aborto? A maior causa de violência desse mundo. Eu entendo você, Marília. Não é fácil acreditar na força da paz num mundo ainda tão violento. Essa terra tem 4,5 bilhões de anos. A nossa história começou a ser escrita há 6.000 anos apenas. E ela poderia muito bem se chamar História das Guerras. Tamanho foi o grau de violência. Aos raros pacifistas que por aqui pisaram, incomodaram muito o sistema dominante e, por isso, quase sempre foram eliminados violentamente. Um dentre eles, que eu considero talvez o mais importante, usou o nome de Jesus Cristo. E ele inaugurou naquela época uma forma de cumprimento, assim, saudação, como a gente fala hoje em dia, usando a paz. Olha bem. Quando ele faz o Sermão da Montanha, um discurso político fenomenal, que tem 8 bem-aventuranças, das 8 ele dedica 2 à paz. A paz, só a paz. Na primeira ele fala que os mansos herdariam a terra, porque eles são mansos. Por isso ele herdaria a terra, uma bem-aventurança. E depois ele fala aos pacificadores, dizendo, esses são bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Bem diferente. Jesus faz com isso, o que eu costumo dizer nas minhas aulas, ele inaugura aquela que se chama pedagogia da paz. Divide a humanidade em 3 grandes categorias: os violentos, os mansos e os pacificadores. Os mansos sempre foram maioria, naquela época e hoje, nunca mudou. Mas sempre foram dominados por uma minoria violenta. Porque os mansos, apesar de não serem agressivos nem violentos, mas eles também não são ativos na paz. Meus irmãos negros da África, há 27 anos, quando fui para a prisão, estava disposto a matar e a morrer pela nossa causa. Hoje, 27 anos depois, ao sair da prisão, eu quero dizer aos meus irmãos negros da África que continuo disposto a morrer pela nossa causa. Eu estou pronto para morrer.
Eu estou pronto para morrer, mas matar nunca mais. Então eu peço para que os meus irmãos negros da África deponham suas armas agora. Professor, é verdade isso. Não é coisa de filme. Parece, né? Esse Mas cara é é um real. herói. E olha, Mandela, além disso tudo, foi um grande estadista, coisa rara em nosso mundo. Depois que ele cumpre 4 anos de mandato, já que ele foi o primeiro presidente negro eleito no seu país, depois do apartheid, ele se desprende completamente do poder político para entrar na história, Marília, como mais um caso vitorioso da força da paz. Você aí fardado também é explorado. Você aí fardado Também é explorado. Você aí fardado. Também é explorado. Você aí fardado. Olha, acho que antes de mais nada a gente precisa avaliar. Avaliar, Roberto! Olha pra minha cara, quem veio aqui avaliar alguma coisa? Eu vim aqui pra lutar! A gente vai lutar, ô imbecil. Mas será que você sabe que a gente tá lutando? Eu sei que a gente tá lutando. Mas será que todos aqui sabem? Eu acho que nem todos sabem. O que importa? O que importa é que a gente tá aqui preparado, a gente veio aqui pra lutar, pra fazer tudo. O que importa é isso. É acabar com tudo, rapaz. O negócio aqui é que a gente tá preparado, é pra tudo. Eu sou Black Bloc. E o que a gente tem pra lutar, além de força de vontade e entusiasmo? Eu tenho um coquetel molotov, ó. Também tenho. E eu tenho 2 muchacas. Mas eu não sei, viu? Andei pensando. E se nós temos coquetéis molotovs, bombas caseiras, eles têm fuzis. E se conseguirmos fuzis amanhã, eles vêm com tanques. E eu penso onde isso vai parar. Não vai parar nunca. Todos irão perder. Isso só vai terminar em mais sangue e violência. É covarde, viu, Covarde? É covarde. Covarde eu? Covarde sim. Não é medo que eu tenho. É outra coisa. É coragem pra continuar lutando por um país melhor. É coragem pra ouvir o meu coração e os meus ideais. É coragem pra continuar fazendo diferente. Covarde. E aí? Quem de vocês tem coragem? Quem de vocês vem comigo? Eu tenho. Segura isso aí. Segura isso aí, eu vou contigo. Arregou, olha. Sem violência! Sem violência! Já vai lá, rapaz. Vamos ali queimar um banco. Violência! Vamos queimar o banco, vamos queimar o banco. Eu vim, mas você não fique pensando que eu vou mudar de ideia, não. Ela é minha filha e já está decidido. Ela vai abortar. Não se preocupe. Eu vim trazer um presente para meu sobrinho. Já posso me considerar tia, não posso? Ele não tem avô, vai ter tia. Já viu dar presente aqui não existe? Existe sim. Eu descobri que com 11 semanas, e a Claudinha já tem quase 12, não é? Pois é, com 11 semanas, o bebê já tem 5 centímetros e pesa 20 gramas. Cabe aqui, na palma da nossa mão. Já tem todos os órgãos, coração, pulmão, tudo. A ciência já provou que com 4 meses e meio e pesando 700 gramas, o bebê já pode viver fora do ventre da mãe, com algum auxílio. Imagine, é uma vida frágil, indefesa, mas é uma vida e precisa ser defendida. Defendida por aqueles que mais a amam, ou deveriam amar. Seus pais, seus avós. Tio, esse é meu presente pra você. O presente pra meu sobrinho é outro. My baby, dream again. Dreams are free like clouds in the sky. Dreams are bright like stars in the sun. Marília, Madre Teresa de Calcutá me emocionou. Você pesquisou direitinho, foi no ponto certo. Ai, obrigada. Perfeito. Merece nota 10. Ai, meu Deus. Calma, vou chegar lá, vou chegar lá. Recuperação você sabe, né, professor? Oh, meu Deus, que lindo. Mais um 10 pro meu boletim. Aí. Mas deixa eu falar um pouquinho do Mandela, então. Rapaz,
Eu não esperava isso, não. É por nada não, né? Você conseguiu me arrepiar até agora, ó. Até agora eu tô arrepiado. Mandela estava fantástico. Você pegou o ponto daquele discurso do estágio. Faz o que pode, né, professor? Você também. Roberto, você vai receber uma nota que você nunca teve na vida. Vai receber 10. Sem recuperação esse ano, viu? Capaz de arrastar. Pedro, tem que falar de você. Como é que foi aquele negócio do Luther King, rapaz? Como foi? Repita aí pra gente, vai. Aquele momento, o ápice do Luther King. I have a dream. Rapaz, você vai ganhar 10. Agora, não pelo seu inglês, que está muito mais pra cearense. Agora, o seu Martin Luther King merece 10 também. Márcio, Mas, Delano. rapaz, Delano vai acabar o ano, eu não vou gravar o seu nome. Esse é o problema da idade e tem muitos alunos, né? Mas, Delano, você fez Francisco de Assis. Foi melhor que Luan Santana, não foi? Eu preferia ter feito Luan Santana, Mas você canta depois das músicas dele. Agora, aprenda o que o Francisco viveu. Mas olha, gente, mais importante que o nota 10, que eu dei para todo mundo, né? Nunca fiz isso, mas vocês mereceram. Mais importante, eu queria saber agora um pouquinho de vocês. O que isso, o que interpretar, estudar e encenar esses personagens, o que isso trouxe na vida de vocês? Alguma mudança? Professor, eu quero falar. Novidade. Calma. Eu descobri o valor da vida, sabe? O valor que tem cada expressão da vida. Na sociedade, na natureza, mas principalmente o valor da vida humana. Muito bem. Desde a sua geração até a extinção corporal. Eu descobri que eu quero ser uma eterna defensora da vida. Oh, sabe? maravilha, maravilha. Foi isso que eu aprendi com a pobrezinha de Calcutá. Maravilha. E você, Roberto, o que você aprendeu do Mandela, já que você interpretou legal? Ó, professor, vou ser sincero, viu? Não vou babar seu ovo, não. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu Estamos tava... aqui. Você acabou de ganhar um 10, Roberto. Sim. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tava querendo a mesma nota. Mas depois, Mandela, eu fui aprendendo com Mandela, sabe? Eu aprendi que ele deve ter sido um exemplo de perseverança para qualquer pessoa que viveu na época dele, sabe? Puxa, eu acho que é só isso. Ah, sim. E ele venceu. Ele venceu com a resistência pacífica, como os indígenas fizeram na Índia. Indígenas não, Roberto. Quem vive na Índia é indiano. Sim, mas você não vai tirar meu 10, não. Não. Hoje eu tô benevolente. Mas vamos, pelo amor de Deus, né? Indígena... Ai, meu Gente, O boletim do Roberto parece um serrote. É, Eu sou rec. mas ele está melhorando. Engraçadão. Acho que o Mandela vai fazer ele incorporar um novo estudante para o ano que vem. Olha, gente, eu me animei tanto que essa surpresa que eu trouxe aqui, vocês talvez vão ficar impressionados. Vou precisar da ajuda de vocês. Eu escolhi também um pacifista para interpretar, não resisti. Nunca fiz isso em aula nenhuma. Eu tenho certeza. E olha, com aquele escolhi um que ninguém escolheu em sala de aula. Professor, eu tenho certeza que o senhor escolheu Gandhi. Certeza absoluta. Dessa vez, Marília, você não acertou. Não acertou. Uma vez na vida, tá, querido? O que eu escolhi foi o precursor de todos esses que vocês escolheram, todos. Inclusive precursor de Jesus Cristo, olha lá. Alguém sabe quem é? Então vocês vão me ajudar aqui. Depois alguém pega essa sacolinha e me ajuda também, ó. Essa aqui é a roupa que ele usava em vida. Enquanto eu vou falar um pouquinho de quem é, vocês me ajudam a montar o personagem, ok? A Grécia, há 2.500 anos, era o centro cultural e político do mundo. Sócrates, até os 40 anos de idade, teve uma vida normal, nada de excepcional. Mas depois que ele visitou o oráculo de Delfos e escutou da pitonisa, que era ele, a criatura mais sábia sobre a terra, a sua vida mudou. E aí, a partir de então... Vocês botaram errado aqui o negócio. Gira a luz. Não está dando certo. Você é atrapalhado, Vocês têm que professor. botar a roupa do Sócrates certo aí, ó. Senão meu texto já vou ter que fazer tudo de novo daqui a pouco. Ó a paz, professor, ó a paz. Vamos lá, ver se agora dá certo. Acho que se eu fizesse sozinho... Pronto, botou a cabeça. Aí, o Sócrates passou a fazer o quê? Andar pelas ruas de Atenas, dialogar com aqueles que se diziam sábios. O que é isso nessa Porque ele não acreditou
E aí ele foi descobrindo o seguinte: eu sei o que a pitonisa quis dizer. Porque todos aqueles que se julgavam sábios, ele percebeu que não era bem assim. Ele tinha pelo menos uma vantagem: ele já tinha consciência de que nada sabia. Nesses diálogos, isso que é importante, que pouca gente conhece, ele era quase sempre acompanhado por um espírito, um guia que orientava a vida dele e o impedia de cometer erros. Esse espírito só não acompanhou Sócrates no dia mais importante da sua vida. É quando ele fez a sua defesa diante da Assembleia Democrática de Atenas, que o acabou condenando à morte pela diferença de 30 votos. Se Sócrates quisesse, naquela época, era um direito da democracia de Atenas, ele podia recorrer ao tribunal e pedir uma pena alternativa, como, por exemplo, era muito comum na época, uma multa ou exílio. Ele não aceitou esse privilégio, renunciou para não abrir mão de nenhum dos seus princípios. O que estava prestes a perecer era apenas um corpo velho e cansado. O espírito imortal estaria livre para reencontrar almas queridas, justas e boas, e continuar sua marcha em busca da verdade. Eu sempre fui um crítico da democracia, porque sempre entendi que apenas os mais evoluídos, do ponto de vista intelectual e moral, é que deveriam assumir o poder político na Terra. Mas muito pior são as ditaduras, onde a tirania de poucos oprime com violência a liberdade de muitos. Digo-vos que esta humanidade já está pronta para exercer em plenitude a força da paz. Mas não falo aqui da paz dos cemitérios, nem tampouco do silêncio acovardado da omissão. Falo aqui da paz ativa, da paz corajosa, ousada, que só pode ser vivida através da verdade. Porque a mentira é a arma dos violentos. Como no meu tempo, eu estou otimista nesse tempo atual, porque sinto os ventos novos que estão surgindo no planeta, anunciando a chegada de um novo ciclo civilizatório. Como no meu tempo, eu sinto pulsar no coração de muitos jovens que saem às ruas a clamar por dignidade. Meus filhos, digo-vos para alegrarem-se, porque os tempos são chegados. E muitos de nós, que outrora sacrificamos a nossa vida como ideal, estão novamente aí no mundo para encorajar os ativistas da paz. Mas nunca desistam diante das dificuldades. E sempre, continuem sempre tentando outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou, não, não. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, possa ser sincero e desejar profundo. Tente outra vez, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. É uma honra
honra para nós estar aqui no Ceará com essa energia. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui na 11ª Mostra de Teatro Transcendental. Olha, isso é uma coisa belíssima. Vocês são pessoas especiais, porque a turma que organiza isso tem uma dificuldade enorme para divulgar e chamar. E só vem aqueles poucos escolhidos, que nós estamos aqui, digamos, convergindo com essa energia boa. São meus alunos, né? E além de meus alunos, as imagens que apareceram aí, eles estavam presentes nas manifestações, né? Viram acontecer os dois lados, a manifestação pacífica, e viram a violência acontecer também. E isso realmente, assim, o nome deles é esse, é Marília e Roberto, a gente achou que era mais coerente. São dois jovens que querem ser, né? Querem seguir o exemplo, né? Como a gente tem essa honra de ter aqui esse momento, o nosso querido Nelson. Eles estavam ali comentando o tempo inteiro, para um dia a gente chegar lá, chega sim, não tenha dúvida, né? Acho que talento eles têm, não tem, Nelson? Então agora é seguir adiante. E a gente queria saudar esses 3 artistas maravilhosos, que em 1 mês e meio, Bassuma, Roberto, Marília, eles estão... A Roberta e a Marília estão estreando hoje, efetivamente, não estão estreando apenas esse espetáculo, estão estreando a vida deles como atores no palco, num momento sagrado como esse do nosso festival. Muita luz e paz para todos vocês. Muito obrigado.